sabia que a forma de iniciar o seu processo de emagrecimento pode impactar nos seus resultados? Isso acontece porque o nosso emagrecimento ele é constituído de fases e na primeira fase o nosso corpo perde peso de maneira mais facilitada. Mas esse efeito pode não ser permanente, porque o nosso corpo começa a ficar na defensiva, como se ele estivesse perdendo peso por uma necessidade, como se você estivesse, por exemplo, perdido numa floresta. Então ele quer poupar gordura, ele quer poupar energia. Uma das razões por trás dessas respostas é a questão da nossa tireoide. Então é muito importante os cuidados com a saúde da tireoide desde o início do emagrecimento. Você já tendo algum problema na tireoide ou não. Por quê? Durante o processo de emagrecimento, alguns hormônios, como o T3, pode estar reduzido temporariamente. Porém, mesmo que seja temporário, isso pode impactar no seu processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento, o que importa não é apenas a contagem de calorias em si, não é apenas trocar um produto convencional por uma versão diet, porque existem diversos fatores. Então, por exemplo, no caso da tireoide, a gente tem que minimizar a exposição dela a toxinas. Então, por exemplo, sabe quando você guarda uma comida quente em um pote de plástico ou esquenta uma marmita em um pote de plástico também? O plástico aquecido libera substâncias chamadas fitalatos e bisfenol, o que não é interessante para a saúde da nossa tireoide. Outra coisa que também é bastante utilizada é o papel alumínio, o que também não é interessante, principalmente quando coloca, por exemplo, algo para assar e utiliza ele. Se você consiga consumir alguns alimentos orgânicos, também é bem interessante, porque eles têm mais compostos bioativos e não tem a questão dos pesticidas. Mas, se você não pode consumir alguns alimentos orgânicos, também não fique preocupado, porque tem tantas outras questões que a gente pode minimizar a exposição a toxinas, por exemplo, evitando alimentos ultraprocessados, aqueles com uma lista de ingredientes enormes, quando você desconhece a maioria dos nomes, né? Uma dica rápida de escolha de alimentos. Quanto mais alimentos in natura você consumir, melhor, mesmo que seja dos convencionais. Então, por exemplo, metade do prato com legumes, com verduras, ter frutas todos os dias, né? Aumentando gradativamente também colabora, porque a gente está ingerindo assim muito mais vitaminas, minerais e compostos bioativos do próprio alimento. Em relação aos plásticos, eles podem ser substituídos por potes de vidro. Inicialmente, pode ser um investimento um pouquinho maior, porém que também vai durar mais tempo, né? Mais fácil de higienização, também traz outros benefícios juntos. Consuma outras opções também, por exemplo, frango, peixes. Dos peixes, evite peixes grandes que são mais contaminados. Então, por exemplo, evite o cação. Mas e se eu já tenho alguma alteração na tireoide? A gente também vai ter os cuidados nutricionais devidos, então aumentar a ingestão de alguns nutrientes-chave. Algumas vezes colocar alguns suplementos também para ajudar nesse funcionamento da tireoide. Tudo é questão de uma análise individualizada. Bom, gente, isso é um resumo porque existem outros diversos detalhes que acabam influenciando nessa primeira fase do emagrecimento. Nutricionista clínica, esportiva e funcional com formação em emagrecimento, eu posso te ajudar no seu processo. Se você ainda não conhece, entre no meu site danielenapolitano.com e conheça os meus programas de acompanhamento nutricional. Hoje o emagrecimento se chama Emagreça com Leveza e você vai ter todo o suporte necessário em cada fase do emagrecimento, acompanhando a sua evolução de modo individualizado. No acompanhamento você também vai ter em todas as consultas presenciais, a avaliação com a balança de bioimpedância. A gente vai ter uma avaliação mais detalhada da sua composição corporal e verificar os seus avanços a cada consulta. Se você quiser saber mais, entre no site danielenapolitano.com e clique no link do WhatsApp para tirar as suas dúvidas e agendar a consulta.